Então vamos voltar. Até aqui eu trabalhei com vocês questões das duas bancas, né? IBFC e VUNESP. A partir daqui eu vou separar as questões da banca para que você fique um pouco mais focado no que sua banca trabalha, mas se você tiver interesse, o nosso material vai estar com questões das duas bancas, beleza? Bem, então a gente vai falar sobre burocracia. Vou trabalhar com vocês as primeiras questões que a gente tem aqui do conceito de burocracia. A burocracia é uma teoria que faz parte da abordagem estruturalista para a maioria dos autores, mas a banca só pede a burocrática, ela não pede a outra teoria que seria a estruturalista. Para alguns autores também, por exemplo, você pegar o Sobral, a burocracia é inserida lá na abordagem clássica, considerando uma escola clássica. Então, é entender que a burocracia, ela tem um pouquinho de semelhança da abordagem clássica, quando fala de divisão de trabalho, por exemplo, de enxergar só a empresa, não olhar o meio ambiente externo, mas tem algumas diferenças. E quando você fala de burocracia, você não está pensando na burocracia que você conhece hoje. Algo lento, moroso, que demora muito, que tem muito papel. Não, a burocracia pensada por Weber é algo mais impessoal, mais racional. Ele está falando mais de uma profissionalização. Então, ele está falando de você tratar os cargos, por exemplo, de maneira impessoal, sem eu me lembrar só daquela pessoa. Ah, ela é tão boazinha, eu gosto tanto dela, vou dar esse cargo para ela. Ou deixa passar no concurso a pessoa que eu gosto mais, né? Você que está fazendo um concurso, você está estudando para fazer a melhor nota. Passa no concurso quem tem as maiores notas. Isso é meritocracia. A burocracia, ela faz essa proposta, tá? Então é só entender que burocracia não é aquela coisa ruim. Aquilo ali a gente chama de disfunção da burocracia. Então vamos ler aqui as primeiras questões. Olha, a uniformização e formalização por escrito de rotinas e procedimentos, levando a um maior nível de padronização, redução de custos e de erros, além da profissionalização da administração, são aspectos essenciais de uma das mais importantes teorias administrativas. Assinale a alternativa que menciona correta e respectivamente a teoria e seu principal autor. Então, lembra que eu falei com vocês lá na abordagem clássica que eles cobram o autor? Tem que saber. Então, quando eu estou falando, olha como que a gente pode resolver a questão. Padronização, redução de custo, tudo isso pode ser algo ligado à abordagem clássica. Mas aí ele vira para você e fala assim, formalização por escrito, rotinas e procedimentos que estão a um nível mais de padronização. Aí ele fala aqui de profissionalização da administração. Essa é uma grande característica relacionada à burocracia. Profissionalização da administração, ok? Então, isso é burocracia. E quem é o responsável pela burocracia? Max Weber. Então, a gente tem aqui a resposta correta, lembrando que os nomes dos autores é importante. Olha, outra questão que a VUNESP também pergunta sobre o nome do autor. Assinale a alternativa que contempla o autor, inserido na história do pensamento administrativo, para o qual a burocracia era considerada a forma mais eficiente de uma organização. Max Weber. Estão entre as características principais da burocracia, segundo Weber. Então, ele quer saber quais são as características. O acúmulo de papéis e documentos. Acúmulo de papel e documento não é uma característica da burocracia, é a disfunção da burocracia. Quando a burocracia não dá certo, a gente acumula muito papel. O caráter legal das normas e regulamentos. Aí tá certo. Para a burocracia, as normas e regulamentos têm que ter o seu caráter legal e tem que ser formal. O nepotismo e favorecimentos. De jeito nenhum.
A burocracia fala de meritocracia, ou seja, você sobe, você cresce, você ganha pelos seus méritos. D, a aplicação de procedimentos científicos, aí a gente está falando lá da administração científica. E a lentidão na tomada e execução de decisões. Isso também é uma disfunção da burocracia. Porque as pessoas não usam a burocracia de forma correta, é que a gente faz com que o processo todo fique lento, as decisões sejam muito morosas, ok? Então, quais são os pontos que eu preciso considerar aqui para estudar a burocracia? Primeiro, eu estou buscando um alto grau de eficácia, eu tenho como característica o caráter legal das normas e regulamentos, né? Então, isso tem que estar escrito, detalhado. Eu tenho que falar da hierarquia da autoridade, os ocupantes do cargo, né, precisam estar hierarquicamente. A gente enxerga essa hierarquia. Muitas empresas até trabalham isso de uma maneira muito disfuncional. Você chega na sala do chefe, a cadeira é mais alta, o crachá tem cores diferentes, é uniforme diferente para chefe e para operário. Isso tudo é uma base dessa maneira de se mostrar a hierarquia de autoridade, mas acaba sendo uma disfunção porque exagera-se nisso, tá? Caráter racional e divisão do trabalho, então tudo tem que estar delimitado dentro das regras, existem meios coercitivos para que aquela autoridade seja exercida, rotinas e procedimentos padronizados, profissionalização e racionalidade, competência técnica e meritocracia, especialização da administração, esse nome é muito vinculado à burocracia, impessoalidade nas relações e completa previsibilidade do funcionamento. Eles acreditavam que, agindo dessa forma, eles conseguiriam prever completamente como que uma empresa ia funcionar. Nem preciso de dizer que isso não dá certo. Não tem como se prever completamente o funcionamento de uma empresa, porque dentro dela tem pessoas, e pessoas são imprevisíveis. Agora, o que eu enxergo como disfunção da burocracia? Aquilo que não foi a burocracia acontecendo de jeito correto. Aí sim, olha, internalização das regras e exagerado apego aos regulamentos. Você já participou de alguma coisa, você já foi em algum lugar que tinha tanta regra, o apego às normas era tanto que você não conseguia resolver sua vida? Eu já passei por isso até em banco. O formulário saiu com uma linha desenhada diferente, não serve. Você está ali pedindo uma autorização para o banco, você imprime às vezes a folha, na hora que você chega lá, não, faltou a linha lá em cima do cabeçalho. Existe aí um exagero apegado a esse regulamento. Excesso de formalismo e de papelório. Então, olha só, a burocracia mal usada, ela começa a ficar formal demais, ter papel demais, e vai para lá e vem para cá e assina não sei quem, assina fulano. Então, ela tem muito papel. Resistência às mudanças. O ser humano, por natureza, já é resistente à mudança, né? Então, a resistência à mudança é algo que acontece muito forte na burocracia, porque as pessoas ficam apegadas demais àquelas normas, àqueles regulamentos, né? Então, elas não querem mudar. Despersonalização do relacionamento. Se a gente fala de impessoalidade, o mau uso dela é você agora não ter pessoalidade nenhuma, né? Então, você não trata bem seu cliente, você trata as pessoas todas como se fossem só um cargo, tá? Categorização como base do processo decisório, né? Então, eu crio aquelas categorizações para tomar decisão. Superconformidade às rotinas e procedimentos, eu fico muito conformado a como aquelas rotinas acontecem, aqueles procedimentos. Exibição de sinais de autoridade, e aí entra naquela questão que eu falei com vocês da hierarquia, né? Cadeira mais alta, crachá com cor diferente, uniforme, coisas que diferenciam, o carro do chefe é melhor do que o carro do funcionário. Tudo isso é exagero da burocracia, né? Eu preciso exibir quem manda mais, quem tem mais autoridade. E dificuldade de atendimento aos clientes e conflito com o público, exatamente porque eu estou tão preso nas minhas normas e regulamentos que eu não consigo sair dali, né? O cliente está falando de uma coisa,
como foi o caso que eu contei para vocês do banco. A necessidade do cliente não é atendida por uma regra, um apego grande àquela regra de uma linha que era para fechar a folha e não faz diferença nenhuma no processo, tá? Agora a gente vai falar sobre a teoria dos sistemas. Então, essa teoria fecha o ponto do edital que fala das teorias. Abordagem clássica, teoria burocrática e agora dos sistemas. O sistema, a gente precisa entender o que é um sistema e por que isso vai ser importante para as empresas. A teoria dos sistemas é uma teoria moderna, bem mais moderna que as demais. É uma teoria aplicada, muito aplicada até hoje, apesar de que todas as outras duas também são aplicadas. E é uma teoria que dá a base para o início da contingencial, que é a última, que a gente não está estudando, mas que vai falar mais ou menos as mesmas coisas aqui. A teoria dos sistemas trata a organização como um sistema, ela enxerga a organização já inserida no meio ambiente. Um sistema, ele tem entrada, transformação e saída. Dentro de um ambiente, a gente tem que se preocupar com o fornecedor, com o concorrente, com o cliente, com a Anvisa, por exemplo. Então, todos os órgãos, né, que me regulamentam, tudo isso está inserido num ambiente que a minha empresa também está, né? E antes, as empresas anteriores, para as teorias anteriores, elas não se preocupavam tanto com isso. Por isso até que você vê aqui as críticas que foram feitas, né? Na abordagem clássica é aquela visão mecanicista, em que eu não consigo enxergar o funcionário como uma pessoa, e sim enxergar como uma engrenagem. Ela tem um sistema fechado, então tudo que eu fabrico, eu vendo, eu não me preocupo com o meio externo. Na burocrática eu te mostrei que você tem problemas com relacionamento com o cliente, quer dizer, eu não estou olhando o meio externo. E a teoria dos sistemas não, ela já vem enxergar o todo em que aquela empresa está inserida. Para você entender o que é um sistema, vamos pensar o seguinte: todo sistema ele tem algumas características. Primeiro, entra alguma coisa. O que entra num sistema? Os recursos humanos, financeiros, materiais, de informação e etc. Esses recursos, ao entrarem no meu sistema, eles vão ser transformados. E aí, depois da transformação, eles vão para a saída. A saída é o quê? É o produto ou o serviço acabado, pronto para ser vendido. Esse entrada, transformação e saída, além deles, a gente tem um outro elemento dentro do sistema que é o feedback. O feedback ou retroalimentação ou retroação é o processo que serve de controle lá da saída para a minha entrada. Então, quando você tem uma dor de cabeça, por exemplo, é o seu corpo te informando às vezes que você comeu alguma coisa que não fez bem. É uma retroalimentação. Quando você tem uma febre, é seu corpo te informando que você está com alguma infecção. É uma retroalimentação. Quando o cliente faz uma reclamação de um produto na empresa, ele faz lá, responde um questionário. É uma retroalimentação. Tudo isso é meios de você mexer na sua entrada ou mexer no seu processo de transformação, tá? Um sistema, ele está sempre inserido dentro de outro sistema. Então, você tem um sistema menor dentro de um maior, que está dentro de um outro maior e por aí vai. Para ficar fácil de você entender, pega o seu corpo. O seu corpo, um órgão lá, por exemplo, o estômago, ele é composto de células. E esse órgão já é um sistema. Entra alguma coisa nele, transforma e sai. E ele faz parte de um processo um pouco maior que é o sistema digestório. No sistema digestório você não tem só o estômago, né? Tem outros órgãos que compõem esse sistema, que também no total você tem uma entrada, transforma ali e sai. E o seu sistema digestório está composto no seu corpo, que também é um sistema, né? Então a empresa também é assim. Você tem os departamentos, que são sistemas, que ali dentro ainda tem outros sistemas menores, que fazem parte de uma empresa, que é um sistema, que está inserido
numa cidade, por exemplo, que também é um sistema, que está inserido num outro sistema maior. Você pode enxergar de outra forma que não seja cidades, o sistema financeiro, o sistema de comunicação, o sistema monetário, tudo é um sistema. E sistema é exatamente isso, entra, transforma e sai. Então, nas perguntas, a gente vai falar um pouco dessas características. Olha, um conjunto de partes interagentes e interdependentes que conjuntamente formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam função específica é denominado de sistema. Quais são as palavras-chave para você saber que está falando de um sistema? Partes interdependentes, pensa lá no seu sistema digestório, os órgãos, eles são interdependentes, um depende do outro, formam um todo e estão aí para alcançar um objetivo, ok? Então, a gente está falando de um sistema. Os conceitos de input, output e retroação são componentes principais da teoria sistêmica. Eu falei com vocês que o sistema ele tem uma entrada, que é o input, ele passa por um processo de transformação e ele sai um produto acabado, que é o output. Essa saída, ela te dá informações para que você possa modificar, melhorar, corrigir, qualquer coisa assim, ou às vezes até uma informação de está tudo muito bom, está ótimo, que é a retroação, ou retroalimentação, ou feedback. Então, tudo isso são elementos de um sistema. Próxima pergunta. A teoria sistêmica foi desenvolvida a partir dos estudos do von Bertalanffy, reunidos na sua obra Teoria Geral dos Sistemas, que forneceu um meio para entender. Um dos conceitos da TGS, que foi apropriado pelas teorias organizacionais, refere-se ao fato de os sistemas abertos regularem seu ambiente interno de forma a manter uma condição estável nas suas trocas com o ambiente. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome desse conceito. A gente está falando de homeostase. A homeostasia é uma característica do sistema. Nós seres humanos até temos um pouco de homeostasia para algumas coisas, mas elas são uns processos mais difíceis da gente entender. Mas toda homeostasia nada mais é do que mexer em alguma coisa interna para regular e acompanhar algo que está acontecendo externo. Por exemplo, a gente pode pensar num sapo. O sapo tem uma glândula chamada glândula homeostática. Ele mexe na temperatura do corpo dele de acordo com a temperatura ambiente. Tanto que se você colocar um sapo, diz, né? Que se você colocar um sapo dentro de uma panela e esquentando a água aos pouquinhos, ele morre cozido. Porque ele não percebe que aquela água está esquentando, porque a glândula dele vai mexendo na temperatura do corpo dele, tá? Na empresa é a mesma coisa. Está acontecendo alguma coisa do lado de fora, mudou uma tecnologia, eu tenho que me adaptar aqui dentro. E essas adaptações que a gente vai fazendo se chama homeostasia. A gente tem aqui alguns outros conceitos que também estão relacionados a sistema. Eu até trouxe eles logo depois para vocês identificarem, que é a sinergia, que é a equifinalidade, tá? Então, olha só relembrando o que eu falei com vocês, um sistema é sempre aberto, interdependente, eles dependem um do outro. A gente tem aqui uma entrada com os dados, recursos, uma transformação e sai informação, sai produto, sai serviço. Aqui dentro você tem sistemas menores que acontecem dentro desse grande sistema e você tem aqui o feedback que vai dar uma informação a partir do ambiente externo, né, daquilo que está acontecendo com o seu sistema. Os conceitos que eu falei com vocês que são importantes vocês terem conhecimento, já que a banca já perguntou sobre algum deles, homeostasia, que é esse equilíbrio que eu falei com vocês, sinergia, que quer dizer o seguinte,
que o todo, para uma empresa, o todo ele é muito maior do que a simples soma das partes. Quando você pega aquela caixinha que você compra para montar um quebra-cabeça, quando você olha aquelas partes todas, você não consegue imaginar qual que é a figura. A figura só é identificada na hora que você junta todas aqueles pedacinhos. Então, ao juntar esses pedacinhos, você tem um todo que se apresenta muito maior do que as partes somadas simplesmente, ok? Outro conceito é a negentropia ou a entropia negativa. É a capacidade que a empresa tem de mexer na sua estrutura, nos seus processos, para não morrer, para não envelhecer, né? Como se a gente fizesse uma plástica, como se a gente fizesse um lifting para melhorar a queda do rosto, por exemplo. Então, a negentropia é isso, é a capacidade que eu tenho de mexer na minha empresa para que ela não morra. Outro conceito, equifinalidade, que diz o seguinte: eu posso sair de pontos diferentes e chegar no mesmo lugar. Então a empresa ela tem como agir de maneiras diferentes e alcançar os mesmos objetivos. A gente vê aí que tem empresas que têm os processos completamente diferentes da outra, né? Por fim, a resiliência. A resiliência é a capacidade que a empresa tem de resistir às intempéries, aos problemas, né? Pensando assim num elástico, eu puxo um elástico, ele não arrebenta. Ele vai, ele volta, isso é uma resiliência. Se eu puxar uma linha, ela vai chegar no limite ali que ela vai arrebentar. O elástico ele vai muito mais, essa capacidade, essa flexibilidade de ir e voltar, a gente chama de resiliência. A partir daqui a gente vai para o segundo tópico, que vai falar dos processos da administração. A gente vai falar das funções do administrador. As funções do administrador, elas são oriundas, a gente viu até uma questão falando do FAIOL. Né? O FAIOL entrou com o PO3C, falando das funções que o administrador deveria ter, e posteriormente, em outras teorias, na neoclássica, por exemplo, ela foi adaptada e ela é tal como a gente está vendo hoje. Então, quais seriam essas 4 funções? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas 4 funções, elas nunca acontecem de maneira isolada, elas são sempre algo que acontece simultaneamente e mesclando de uma para outra, não numa ordem cronológica. E a esse nome a gente dá de processo. O processo, então, que você vai ver que é o tópico do seu ponto 2 do edital, ele também é composto, ele é exatamente essas funções acontecendo de maneira geral, interativa, dinâmica, sem ter aí uma ordem certa, tá? Um exemplo que você pode pegar para você compreender como que esse processo acontece é um jogo de futebol. No jogo de futebol, você vê todas as 4 funções acontecendo. Planejamento, a organização, a direção, o controle. O técnico mexe numa coisa que ele está vendo ali acontecer, ele vai lá, planeja como que ele vai fazer com os próximos 15 minutos, aí ele troca o jogador, ele está organizando, aí ele fala com aquele jogador o que é para ele fazer e tal, ele está dirigindo e ele vai controlando para ver se está dando tudo certo. Se não der certo, ele vai lá, mexe de novo. Então, as 4 funções acontecem em conjunto, tá? Então, primeira pergunta, a importância do planejamento como função da administração tornou-se mais evidente como consequência das constantes mudanças ambientais. Paradoxalmente, as principais críticas ao planejamento formal também estão relacionadas com a incapacidade de resposta a esse mesmo ambiente de mudança. Um argumento nesse sentido seria o de que o planejamento, então ele quer saber qual é o ponto aqui que está levando a esse grande problema do planejamento. Então, olha, define procedimentos e processos específicos. Ok. Cria rigidez e inibe a flexibilidade organizacional. Sim, esse é um problema do planejamento, né? Com o planejamento, a gente está falando que a gente vai ficar um pouco mais rígido. Se eu planejo que todo mês eu vou guardar 40% do meu salário, eu posso até
não ser rígida e ser flexível e ir lá e tirar 20% do meu salário. Agora, se eu assumo uma prestação de 40% do meu salário, ele não é rígido? Pensa no planejamento assim, quando eu assumo algo que eu planejei, eu assumo aquele compromisso, ele é mais rígido, eu não tenho como ficar mexendo nele constantemente, né? O planejamento, ele permite até ser alterado, mas demanda um trabalho maior. Normalmente, por exemplo, um planejamento estratégico, ele é feito para 4, 5, 7 anos. Então, eu vou mexer nele? Claro, mas ele tem esse processo mais inflexível, né? Apresenta forte orientação interna, focaliza os aspectos operacionais em detrimento dos estratégicos, estabelece objetivos gerais e planos genéricos. A gente está falando, a questão ela vem te perguntar sobre críticas feitas ao planejamento, né? Então, a gente está falando dessa rigidez. Próxima questão, ele vai te trabalhar os níveis do planejamento. Esses níveis, eles servem tanto para o planejamento quanto para a estrutura organizacional. A empresa, ela tem 3 níveis divididos. O primeiro nível é o institucional, onde eu tenho lá os diretores, os presidentes. O segundo nível é o intermediário, onde estão os gerentes. E o terceiro nível é o operacional, onde estão os supervisores. O planejamento, ele é desdobrado nesses 3 níveis. Então, a gente vai ver aqui quais são eles. A pergunta é exatamente que níveis são esses, né? O secretário municipal de gestão recém-eleito de um município paulista analisou as gestões anteriores e percebeu que nem sempre os programas e projetos da sua secretaria atingiram os resultados esperados. Nesse sentido, ele conversou com funcionários de diferentes níveis hierárquicos e soube que, em geral, as propostas foram elaboradas tão somente pelo primeiro escalão, sem a participação dos demais funcionários. Diante dessa situação e consciente dos diferentes tipos de planejamento, ele propôs corretamente à sua equipe o exposto na alternativa. Então, o que ele quer saber é quais são os 3 nomes dos planejamentos. Planejamento estratégico, no nível institucional, planejamento tático, no nível intermediário e planejamento operacional, no nível operacional. Vamos dar uma paradinha agora nessa pergunta para a gente tomar um café, beber uma água e a gente volta falando da segunda função, que é a organização, ok?